Vamos dar início à nossa cerimônia, inclusive num horário até relativamente pontual, mas a gente vai dar início à nossa cerimônia de entrega de votos de aplauso para o Sindicato de Servidores Judiciários de Pernambuco, o Sindijude. Mas antes de a gente começar o momento, a gente queria fazer essa composição da mesa, né, para ser uma mesa partilhada. E eu convido para dividir esse espaço comigo, Ana Carolina Lobo, Carol, representando também a diretoria desse sindicato e todas as mulheres servidoras do nosso Estado. Convido também Alcides Campelo, Alcides também aqui conosco. E convido Giuseppe Macena, presidente do Sindicato dos Servidores Judiciários. Na verdade, a gente sempre prevê, eu vou fazer uma fala de abertura e eu sempre peço licença, certo? Eu gosto de fazer a fala da tribuna, então quem for falar na sequência pode falar daqui ou dali, é porque eu mexo muito os braços e acho que eu vou acabar atrapalhando Giuseppe e Carol aqui, mas eu vou pedir licença para fazer o meu discurso dali. Mais uma vez, boa tarde. É com muito orgulho que a gente recebe vocês aqui conosco essa tarde para a entrega de uma homenagem não nossa, de Dani Portela, da nossa mandata, mas justamente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco ao Sindijude de Pernambuco. Então, o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Pernambuco vem prestando um excelente trabalho para a nossa sociedade. E quando a gente pensou em fazer uma homenagem, foi quando a gente foi impactado com essa nova campanha de vocês. E muita gente até vem se perguntando, muitas pessoas nem entenderam do porquê a gente homenagear o sindicato, mas eu gostaria de dizer que essa Casa Legislativa ela deve aplaudir todas as ações que contribuem para a melhora do povo de Pernambuco. E a atuação do Sindijude, com certeza, de todos os servidores e servidoras da justiça no nosso Estado, contribui, sim, para a melhora do conjunto da sociedade pernambucana. Então, não há nem de por que justificar a importância de um momento como esse. E o Sindijude ele vem, principalmente nos últimos anos, fazendo uma atuação de uma aproximação e, inclusive, de uma humanização desse conjunto de servidores e servidoras. Por que eu tenho dito isso, né? Não é apenas por campanhas salariais, mas é principalmente por valorização profissional do conjunto dos servidores, sejam técnicos ou analistas, de toda a carreira, desde o momento que você ingressa no tão sonhado concurso público, até o final da sua carreira, que não é o final da sua atuação, lá no final com a aposentadoria, mas é ao longo de toda a carreira, como a gente investir e fortalecer essa classe, que é tão importante para o Estado de Pernambuco. E foram várias campanhas. Eu lembro de estar em um momento com vocês, num encontro só de mulheres servidoras, lá atrás, quando se debatia o quê? A questão do assédio. Dos vários tipos de assédio que o conjunto da categoria sofria no exercício da sua profissão. E falando desse assédio específico em relação às servidoras. Então, desde o início, vem uma campanha de fortalecimento do conjunto da categoria dos servidores.
E agora, esse ano, a gente está aqui para prestar uma homenagem a uma campanha específica. É um voto de aplauso por ocasião desta atual campanha, obrigada, de valorização do servidor do judiciário, que diz o seguinte: sem os servidores do judiciário, não há justiça. Sem os servidores do judiciário, não há justiça. É importante reconhecer o papel de vocês que dedicam uma vida ao serviço público. Todo mundo aqui sabe o quanto foi custoso ingressar nessa carreira. Eu estou deputada, mas eu sou professora de História e sou advogada também. E como advogada, já tive do lado de A, já prestei, não passei concurso para o Tribunal de Justiça de Pernambuco lá atrás, fez parte da minha história de alguma maneira. E também fez parte da minha história, mesmo não conseguindo ingressar nos quadros da carreira dos servidores, já pude ter a oportunidade de trabalhar no Tribunal de Justiça, à época, com um dos desembargadores. E eu queria justamente, brevemente, no meu discurso, lembrar de uma situação específica. Era depois do Carnaval, meados de março, não me lembro data. Sou uma historiadora péssima em lembrar de datas, mas eu lembro que tinha passado Carnaval, que o mês era março. Também sou horrível de lembrar nome, eu lembro o rosto. E chegou um senhor, que eu nunca vou esquecer dessa história, porque ele parecia muito com meu pai. Era um senhor bem idoso. O meu pai era uma pessoa que gostava de usar roupa de linho, e ele mesmo passava a roupa dele, inclusive as nossas. Aí, até hoje, eu sou uma pessoa que tem trauma de andar amassada. Que eu sempre acho, eita, essa roupa não está legal, está amassada, porque meu pai ele passava muito a roupa. E chegou esse senhor, era um senhor de idade, com uma roupa toda de linho branca. Bastante passada, aquela que deixa um vinco assim, né? E com um chapéu, meu pai também usava chapéu, e eu achei muito próximo da figura do meu pai, com uma bengala, já era um senhor bem idoso. E eu atendi, naquele dia, eu estava justamente no atendimento. E aí eu atendi, ele disse, olha, minha filha, hoje eu vim aqui, hoje é o meu aniversário. Por isso eu estou assim, todo arrumado, porque para mim é um dia de festa. E todos os anos do meu aniversário, eu venho aqui saber do andamento do meu processo. E com um papelzinho lá anotado na caneta, o processo dele, eu pego e vou olhar. Estou falando, tá, gente? Eu tenho 49 anos, estou falando na época antes do PJE, que era processo físico. E aí eu fui, na pilha de processos, tentar localizar, consegui, depois de uns 40 minutos, localizar o processo dele lá embaixo. Eu disse, meu Deus, pela localização do processo, vão ser mais anos para que alguém consiga ver, né? Porque quando você tem um processo físico, você vê a pilha mesmo ali. Aí eu peguei aquele processo, voltei e disse para ele o seguinte, olha, hoje eu não tenho presente de aniversário para o senhor, não posso prometer, mas volte na próxima semana, que eu vou ver o que é que a gente pode fazer para ver o andamento do seu processo. E tomei para mim aquela responsabilidade. Quando eu peguei o processo para olhar, era uma coisa muito simples de fazer. Era uma adequação que dobraria o valor da aposentadoria dele. Era um aumento de 100%. Mas um processo que tinha todos os elementos para uma decisão. Já estava completo. A instrução completa, todo completo. E estava ali, embaixo das pilhas de processo. E eu pedi autorização para a chefe, né, da vara da secretaria para poder fazer. E deixa eu fazer esse voto, enfim, para a assessora direta do desembargador. Ela disse, faça, mas eu não garanto que ele vai assinar. E fiquei naquela missão de fazer aquele único processo andar. Na outra semana, cheguei lá, arrumadíssimo. E eu fiquei pensando para mim, que aquele processo não pode ser só um número. Era a vida daquela pessoa que já tinha uma idade avançada e que, se eu não tivesse tirado de uma pilha para botar em cima, ele certamente não teria aquele benefício em vida. Vocês não lidam cotidianamente com números. Nunca foi sobre isso. Vocês recebem e são vocês que lidam cotidianamente
com inúmeros anseios individuais, coletivos, familiares, atravessam e perpassam por vocês a vida das pessoas. É muita responsabilidade. Por cada processo é uma história de uma vida que espera, através do trabalho de vocês, uma decisão que, claro, quem vai tomar lá na frente é o juiz. Mas quando as pessoas procuram a justiça, não é com o juiz que elas têm contato primeiro, não é. Geralmente você tem contato com os juízes numa audiência, num júri, num momento que até tem aquela distância, que você se sente afastado, até intimidado, porque é tudo muito novo, né? O formato de como o judiciário se organiza, o Ministério Público, a Justiça, enfim. Mas é justamente vocês que estão ali no chão das varas, que estão ali atrás dos balcões, que é o rosto que as pessoas veem como acesso à justiça. E por isso é importante não só um sindicato forte, mas uma categoria que entenda o seu papel, que entenda a sua relevância. Porque sem vocês, sem dúvida nenhuma, não há justiça. E a gente precisa dizer isso em alto e bom som. Do mesmo jeito que aquele senhor que me procurou, a gente pode impactar a vida de uma pessoa e que dele reflete uma família inteira. Vocês, cotidianamente, com o trabalho de vocês, impactam a vida de milhares de pessoas no estado de Pernambuco. E a luta por uma justiça que seja mais célere, ela não pode comprometer, inclusive, a vida de vocês. Essa luta por celeridade, por metas, é uma luta que vem acontecendo, mas o peso dessa luta inteira não pode estar justamente na base da pirâmide do judiciário, que é o conjunto da categoria que dá a sua cara, que dá o seu rosto. Que muitas vezes a população, a maioria, não tem acesso às mesmas informações. Nós vivemos no estado, que é o 6º estado mais desigual do país. E essa desigualdade se revela no acesso à justiça também, justamente quando as pessoas elas chegam, elas não sabem por que está demorando tanto, por que não andou, por que não decidiu. Quem leva o baile, quem leva a angústia, quem leva as inquietações, quem dá o rosto, quem bota a cara, são vocês. Então, é preciso valorizar, sim. É um trabalho árduo, é um trabalho cotidiano, inclusive que tem fortalecido todas as instâncias do que a gente chama Estado democrático de direito. Um Estado justo, ele passa por reduzir as desigualdades. Mas um Estado justo, ele passa também por um Estado que fortaleça o conjunto de todas as suas categorias de servidores e servidoras. Por quê? Porque a gente vai ter melhores serviços para as pessoas, você vai ter políticas públicas com mais qualidade para as pessoas, e você não faz isso se você não valorizar quem está lá na ponta. É preciso valorizar, sim. E por isso nós temos um compromisso nessa casa, como uma casa legislativa, de reforçar um compromisso que vocês têm enquanto categoria, que é o seguinte: a luta pela valorização de vocês que são a espinha dorsal do judiciário. Os servidores do judiciário têm garantidos um papel fundamental e crucial para a manutenção do sistema judiciário no estado de Pernambuco, para a garantia do direito, promoção da justiça em todos os âmbitos e esferas da nossa sociedade. Eu não tenho nenhuma dúvida que, assim como aquele senhor, milhares de pessoas batem nas varas que vocês trabalham, onde vocês se localizam. Nem todo mundo está ali de frente no balcão, no atendimento, mas é como se fosse um corpo só. É um corpo só com inúmeros servidores e servidoras que tem vários órgãos dentro dele. Vai ter o coração, vai ter o pulmão, é um corpo coletivamente se movendo. E não dá para dizer, esse servidor é mais importante do que esse. O coração é mais importante do que o cérebro, do que o pulmão. Vai você perder um dedo da mão
que você vai ver que aquele dedo era muito importante para você. Independente de onde a gente esteja, na frente das pessoas, dentro do juiz, atrás de um computador, fazendo um trabalho mais ampliado de escutas especializadas, independente de onde a gente esteja. Vocês representam o acesso à justiça. Por isso eu, inclusive, trouxe preocupação, concluindo a minha fala, no momento de redução desse acesso à justiça, fez com o fechamento de alguns locais, alguns cartórios, alguns fóruns, porque, veja, a população, ela quer ter o acesso. Ela quer ter o acesso à justiça. E o acesso, muitas vezes, se dá batendo justamente no fórum, na vara, naquele local, porque é um erro da gente achar que se resolve tudo digitalmente. É um erro da gente achar que todo mundo é incluído digitalmente. Isso é um equívoco. Ontem, eu fui fiscalizar uma escola estadual aqui, bem próximo na Várzea, uma escola que é de referência para o ensino fundamental e médio. E essa escola, algumas salas desabaram a estrutura do teto, colocando a vida dos alunos em risco. E a Secretaria da Educação não tomou providência de fechar a escola. Foi a própria comunidade que decidiu interditar, porque não tinha mais como permanecer naquele espaço, naquele local, se colocando em risco. Estou dando um exemplo justamente dessa escola, para a gente pensar como as pessoas, as desigualdades, elas se perpetuam e se reforçam em várias instâncias. Então, o acesso às políticas públicas de qualidade vai fazer um povo mais consciente, mais crítico e que vai conseguir lutar por aquilo que acha justo. Quando uma demanda chega para vocês, quando uma demanda chega no judiciário, é porque aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas, ou aquele órgão, já falhou. Não conseguiu resolver pessoalmente, no âmbito do direito da família, você falhou, e aí você precisa fazer a pior coisa da vida. Tenha certeza que a pior coisa da vida é delegar para um terceiro a solução de um problema que é seu. O fim de um casamento, a guarda de um filho, quanto vai se dar de alimento. Tenha certeza que se chega no judiciário, quando a gente não consegue mais resolver em nenhum âmbito, seja administrativo, seja do direito penal, tenha certeza que quase todas aquelas mães, elas escolheriam ter seus filhos no banco de uma escola, nunca no banco dos réus. Então, a chegada das demandas do judiciário já são, de certa forma, alguma falência nossa enquanto sociedade de não solucionar os conflitos individuais, mas, sobretudo, os coletivos. Mas chegam para vocês. Chegam para vocês. E vocês recebem todas essas demandas, individuais, coletivas, e que vocês precisam da solução. É pesado, é difícil, e precisa, sim, lutar por valorização de toda a carreira de vocês, desde o ingresso desse tão sonhado concurso público, para que, quando entre, não veja que era bem mais difícil do que se pensou. Para que um sonho lá atrás nunca se transforme em um pesadelo. Para que vocês tenham uma carreira forte, um sindicato que lute, que nunca fuja de todas as lutas. E por isso, a gente vem hoje aplaudir essa campanha, que não só ficou bonita, já passei por vários outdoors, outbus, e tem outras fotos aí, acho que vão passar. E, claro, me sinto muito bem representada, porque você tem a diversidade de quem nós somos, homens, mulheres, pessoas negras, que representam a maioria da população do nosso estado, desse povo que procura o acesso à justiça, dignidade para a sua vida, representados em um cartaz, mas com uma justiça que muitas vezes está cega, de olhos vendados não só para a população, mas até para os seus próprios servidores. Então, é um convite para a gente desvendar. Se a gente quer lutar por um Estado e por um país
que seja mais justo e igualitário para todas as pessoas, a gente precisa fortalecer a categoria de vocês. Afinal, sem servidores não há justiça. Sem servidores realmente não há justiça. E que a justiça chegue. Obrigada. Na sequência, eu já convido Carol para fazer uso da fala. A gente pensou numa metodologia de Carol e Alcides dividirem um tempo de fala, e aí eu só convido Carol agora para fazer uma saudação a esse espaço. Boa tarde. Por mim já podia acabar agora, Dani. Olha! Deixou. Boa tarde, gente, a todas e a todos. Queria, primeiramente, Dani, agradecer, né, por esse voto, agradecer por proporcionar. Licença, eu não quero nem interromper, Carol, eu quero só convidar para partilhar conosco essa mesa o deputado João Paulo Lima, do Partido dos Trabalhadores. Senta aqui, João. Fica à vontade, Carol. Então, cumprimentar a você, Dani, né, cumprimentar ao deputado, aos meus companheiros, agradecer por esse espaço, por esse momento, né, desse voto à nossa campanha. E como é uma campanha que não se faz com uma pessoa só, nem duas, nem três, né, gostaria de agradecer a nossa equipe de comunicação, a Delmo, levanta a mão, a Delmo, para todo mundo saber quem é tu. Ao nosso Yuri, que está ali filmando. Gleison, cadê você, Gleison? Aqui. Roberto Arraes, nosso fotógrafo. E não está aqui, mas a nossa designer, né, Cibele, responsável por essas imagens belíssimas da nossa campanha. Então, tudo começa com eles e ela. Então, vou falar rapidamente, né, um pouco sobre a forma como a gente concebeu essa campanha. E muito da fala de Dani foi o que surgiu nas nossas reuniões, né, nas reuniões em que a gente debatia como seria, qual seria o slogan, quais seriam as imagens. A gente primeiro começou a pensar nas situações e muito do que surgiu foi o que estava na fala de Dani, né? Que a gente queria mostrar quem é que faz esse atendimento, quem é que, quando qualquer pessoa que está precisando do acesso à justiça chega em uma vara, quem é que ela procura, quem é que ela vê, quem é que ela encontra, que orienta para onde ela vai, o que é que ela vai fazer, que diz a ela onde é que está o processo dela. E, quando ela é chamada para um atendimento, tem por missão, por tarefa, tratá-la com todo o respeito, com toda a consideração e dar andamento àquela demanda, né? Somos nós que fazemos isso. E nós escolhemos para as imagens da nossa campanha, né, e para alguns cartazes específicos, falar exatamente da importância das pessoas. Vocês vão ver que na principal imagem a gente tem o uso da balança, que é uma coisa muito comum quando a gente pensa em justiça, né? A gente pensar nesse equilíbrio que ela muitas vezes deveria ter, mas não tem, mas que a gente busca ter. Mas, para além de objetos, a gente queria mostrar as pessoas, porque uma justiça é feita por pessoas para outras pessoas. Então, por isso que a gente escolheu, né, dar prioridade nas nossas imagens, nas imagens da nossa campanha, a pessoas. E falar dos momentos em que
o nosso trabalho está mais conectado com a população que a gente atende. Por isso que a gente fala de infância, né? Todo o trabalho da infância, juventude, defesa do direito da criança e do adolescente, a importância que isso tem, o quanto isso salva vidas. A gente sabe que o Brasil é um país que violenta muito as suas crianças, que as deixa em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que as nossas famílias ainda são extremamente problemáticas, né, em situação de violência e tudo. E a gente, né, nós servidores, ajudamos a garantir o acesso dessas crianças ao direito delas. Assim como também ajudamos a atender as mulheres, a garantir o direito das mulheres em situação de violência doméstica a terem essas violências interrompidas e a terem o seu direito de volta, a não ficarem mais numa situação de vulnerabilidade. A gente também garante, como a Dani muito bem lembrou, né, em situações de guarda, de disputa, de curatela, né, de idosos e pessoas com deficiência. Tudo isso é a forma como o nosso trabalho chega à sociedade. A gente tem que ter orgulho disso, sim. A gente tem muitas dificuldades, a gente tem muitos problemas dentro do judiciário, mas a gente precisa se orgulhar do que nós fazemos, porque esse trabalho ele é fundamental e a sociedade precisa dele. Então, foi assim que a gente escolheu, né, as nossas imagens, e quando a gente escolheu o slogan, a gente pensou exatamente que tudo aquilo que a gente havia discutido está condensado em sem o servidor do judiciário não há justiça. Porque quem é que vai atender essas pessoas? Quem é que vai fazer o estudo? Quem é que vai, na porta, entregar o mandado? Quem é que vai fazer a conciliação? Somos nós, né? Quando tudo chega, né, cada um tem a sua importância, evidentemente, a gente não está aqui diminuindo a importância de ninguém, mas quando chega para o juiz, já está tudo redondinho para ele só jogar na cara do gol, né? E aí a gente também pensou na segunda parte, né, quando a gente fala do reconhecimento e da valorização. Porque reconhecimento não é tapinha nas costas, nem fulaninho, parabéns, você fez um bom trabalho. São condições dignas de trabalho, é um ambiente de trabalho livre de assédio moral, né? É um ambiente sem metas abusivas. Então, tudo isso, né, a gente depois vai abordar em outros momentos da campanha. Mas, quando a gente fala de reconhecimento e de valorização, é salário também. É auxílio também. Mas é respeito, é dignidade, é reconhecimento de que nós prestamos um serviço de qualidade e que nós merecemos dignidade, nós merecemos esse tratamento digno, né? Então, a primeira etapa, a gente entendeu que devia começar dialogando exatamente com essa sociedade que recebe o nosso trabalho. E, por isso, né, colocamos vários outdoors por toda a cidade, para que todo mundo pudesse ver essas imagens, para que todo mundo pudesse começar a pensar a respeito disso. Então, a gente está só começando, ainda tem muito mais para vir, e nós também compartilhamos do anseio, né, que Dani trouxe aqui, de que a gente realmente possa fazer justiça, que a gente faça essa justiça para a população que vem até nós, mas que a gente comece sendo exemplo dentro de casa. Então, que a gente faça justiça começando dentro da casa da justiça. Obrigada. Obrigada, Carolina. Eu passo agora a palavra para Alcides, para que ele possa proferir algumas palavras para vocês, para, enfim, depois passar para Giuseppe. Boa tarde, colegas servidores e servidoras do Tribunal de Justiça de Pernambuco. É uma honra a estar nesse momento histórico da nossa categoria. A gente já veio aqui nessa casa mais de uma vez, em momentos históricos distintos. Ano passado, por exemplo, a gente já fez aqui falas em audiências públicas, naquele plenário maior, no plenário menor, não importa. Estamos aqui mais uma vez, só que dessa vez sendo reconhecido pelo trabalho político em luta, em prol da nossa categoria, em prol da nossa valorização dos servidores e servidoras do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Um trabalho, como Carol falou, que merece
ser visibilizado para poder ser valorizado. Aquilo que a gente não conhece, a gente não valoriza. Então foi por isso que Carol explicou muito bem aqui a concepção da nossa campanha, que está apenas começando. Não se encerra por aqui hoje, nem amanhã, nem depois, né? Tem todo um trabalho político para a gente fazer aqui de mobilização, de valorização. Então, entre essa relação dos poderes, a magistratura ela é fundamental para a sociedade, ela é importante, ela é relevante. No entanto, o judiciário ele não significa somente a magistratura. Nunca foi assim nem no passado, nem pré-1988, ou seja, pré-Constituição Federal, tampouco agora que a gente consegue, a partir de 88, ter sindicalismo no serviço público em geral, e o nosso sindicato foi fundado em 14 de fevereiro de 1990, ano que vem, 35 anos, esperamos voltar aqui para ser celebrado novamente aí pelos deputados e deputadas, pelos 35 anos dessa entidade também, mas aqui o motivo é essa campanha. E entre esses poderes, a gente também tem articulado aqui nessa casa, e aqui está o deputado João Paulo compondo essa mesa, de uma outra articulação também, né, em relação a um projeto de lei que o Judiciário está colocando aqui na casa, que a gente discorda, né, e entende, inclusive, como inconstitucional. Isso é outro debate à parte, mas para falar da importância que o Sindijude não se restringe mais a um mundinho de uma coisa endógena só para o Tribunal de Justiça. Esse passado a gente não tem mais. O Sindijude agora é sindicato grande, relevante, que colocou em torno de 1.000 pessoas ano passado na luta que a gente conseguiu. Conseguimos aprovar uma greve que não precisou ser utilizada porque o tribunal recuou. E aqui a gente continuou a luta, parte 2. E aqui os deputados foram testemunhas da Comissão de Cidadania, Legislação e Justiça, da nossa luta, fala política que fizemos lá naquele momento. Então, o sindicato não é mais um passado de que, por outras condições materiais, estruturais, não pôde fazer mais. Aqui a gente não está culpabilizando nem criticando nada. A gente está falando de um momento, de uma etapa histórica diferente. E é por isso que a gente hoje tem condições de fazer uma campanha tão bonita como essa, que está aí na sociedade. Que aí foi colocado nos ônibus, né, backbus, nos outdoors. E também, eu venho falar aqui principalmente sobre isso, sobre a nossa mobilização. E aqui vários diretores e membros do Conselho Fiscal, ou seja, a nossa gestão de sindicato, esteve presente do sertão ao litoral. Ainda tem muita comarca a ser visitada, trabalhada, entregar esses materiais da nossa campanha. São vários cartazes. E também, né, Carol, com a sociedade, como ela falou, foi a etapa 1. Tem a etapa também da gente dialogar diretamente com a sociedade, não só para o outdoor, que é aquela coisa estática, mas em movimento. Porque é isso que o sindicalismo tem que fazer, tem que estar sempre em movimento. Então, dito isso, a gente tem aqui hoje um fato político consumado, um fato político em poder legislativo, não é Dani Portela, nem o prestígio aqui de João Paulo está concedendo essa mesa nesse momento. É o poder legislativo concedendo voto de aplauso à nossa categoria por iniciativa de uma campanha do Sindijude-PE aprovada pela categoria em Assembleia. Então, esse aplauso não é para a nossa gestão. Essa gestão vai passar, outras virão, né? Como diz o poema, né? A gente vai passar. O sindicato passarinho, né? Como diz a história. Então, essa mobilização e esse diálogo com a sociedade tem que ser permanente. E para fazer justiça, tem que valorizar o servidor. Esse trabalho, esse reconhecimento, esses aplausos é nosso, para todos vocês. Obrigada, Alcides, pelas palavras. Antes de ouvir o diretor do sindicato, Giuseppe, eu gostaria de passar para que o deputado João Paulo possa fazer uma saudação a esse espaço. Enfim, alguém que tem sempre, na história, de toda a sua história de luta, e são muitos anos, não quero nem dizer quantos, né, João? Mas são muitos anos de luta sempre do lado certo, em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Alguém que a gente sempre vai poder contar. E que entrou para a história, sim, como o melhor prefeito que essa cidade já teve. E hoje é uma honra para mim partilhar essa legislatura deputada junto com o João, e é uma honra tê-lo aqui conosco, aplaudindo uma categoria tão importante para o nosso Estado, dos servidores e servidoras do Judiciário. Eu quero dar meu boa tarde a todas as companheiras e os companheiros. Sentem todos os companheiros aqui da mesa já contemplados aí, que eu vou ser bem objetivo. Dani, primeiro queria parabenizar pela iniciativa, atendendo um pleito da categoria, que é importante, né?
mas eu fiz questão de vir aqui hoje, né, para ter esse contato com você e a categoria. Primeiro, para dizer que tem um companheiro aqui que é centenário nessa luta aqui, que é a Roberta Reis. Roberta Reis, que eu conheço desde o tempo. E olha, ela está dizendo aqui que, em tese, eu sou velho, né? Mas ele é mais velho do que eu, sabia, né? Não, né? Mas ele foi vereador antes de mim. Vereador da cidade do Recife. E ele acompanhou um pouco, estou falando em Roberta Reis, porque ele acompanhou todo esse processo de organização e retomada do movimento sindical, né? Então, eu fico muito à vontade de falar, porque acho que o movimento é mais importante. E quando nós estávamos saindo da ditadura, Dani, nós fazíamos a oposição sindical, era um movimento considerado clandestino, perigoso. Diversos companheiros foram presos aí pela Polícia Federal e pelo DOPS, a Polícia Política aqui na Rua da União, pelo fato de a gente estar lutando e organizando os direitos dos trabalhadores. Era uma outra época, não é? Mas eu estou falando isso porque a essência do movimento sindical é o que vocês estão colocando aqui. O que é o movimento sindical? Os trabalhadores unidos e organizados. Primeira questão. Porque, segundo, não existe o judiciário sem vocês. Porque tem os desembargadores, tem os juízes, mas se não tiver vocês que façam o atendimento, que muitas vezes elaborem sentenças, etc., etc., não existe o judiciário. Porque a nossa sociedade, a divisão do trabalho já é social, né? Um faz uma parte, outro faz outra. Porque se a gente for pensar aqui num óculos que a gente usa, para você produzir é quase que impossível, né? Mas existem trabalhadores que estão produzindo. Agora, qual é a questão? É que na hora de distribuir a riqueza, a mais-valia produzida pelo trabalhador, aí as elites se apropriam da riqueza, né? Então, vocês cumprem um papel muito importante. Eu dizia sempre como prefeito que a avaliação do prefeito estava no papel que o servidor cumpre, porque é ele quem atende a saúde, a educação, a limpeza pública, etc., né? E a avaliação de um prefeito, de um governador, está muito no serviço que ele devolve à sociedade, fruto dos impostos pagos pela população de uma forma como todo. Então, foi isso. A CUT foi construída em cima de 3 colunas de sustentação. A primeira, um sindicato organizado a partir do local de trabalho, onde se discutia os problemas do trabalho da empresa, os problemas do município, do Estado, da União e a questão internacional. Primeira questão. Depois, um sindicato que unisse os trabalhadores. E aí não só os trabalhadores do judiciário, mas aquela famosa aliança da foice e o martelo, que é o campo que produz para nós sobrevivermos, que é importantíssimo. Sem ele a gente não estaria aqui. E o trabalhador da cidade. Então, a foice e o martelo, o campo e a cidade. E o outro, é aí onde entra uma outra questão, que é um sindicato de classe. Porque quem produz a riqueza são os trabalhadores e por que nós não nos apropriamos dessa riqueza? Não é? Então, no momento em que nós estamos vivendo uma ameaça muito grave, não é? Vivemos uma ameaça maior, mas que não está descartada, não. A extrema-direita tem avançado em nosso país e a gente sentiu um pouco o veneno que foi 4 anos da gestão Bolsonaro. Um governo negacionista, contra a vacina, homofóbico, etc. E você pensar que o resultado da eleição se deu por conta só de 2 milhões de votos e ali tinha um projeto de quê? De acabar com o serviço público, acabar com a estabilidade, como foi a questão da Previdência, a reforma trabalhista. Então, essa ameaça ela é permanente. A gente não pode, a partir de uma campanha salarial, descartar a possibilidade de ameaça que a classe trabalhadora vive, inclusive os servidores, com o fim da estabilidade. Isso é uma questão que não está descartada, não. E tem que ser uma bandeira de luta eterna nossa. Até porque vocês estão vendo todo o processo, e aí o judiciário tem começado a usar, que é o uso da inteligência artificial no processo
de decisão de sentenças e tal. Então, para onde é que vai o mundo do trabalho? Se nós, trabalhadores, sobrevivemos a partir do que nós vendemos a nossa força de trabalho. Se não tem a quem vender, a nossa ameaça e de nossos familiares é a ameaça da sobrevivência. Então, por isso, da necessidade da luta política, da disputa política. Eu tenho insistido muito isso, viu, Dani, com o PT. Eu digo, olha, o papel de um partido político é assumir o poder para poder colocar as políticas públicas em prol do povo. Esse é o papel. Mas, muitas vezes, a gente troca o essencial pelo acessório. É feito o cara que tem um carro e ele está mais preocupado com a carlota do que com um motor, um pneu, etc., que são essenciais para o funcionamento do carro, né? Então, eu acho que essas iniciativas a gente tem que manter sempre alerta e organizado. E acho que iniciativas como essa participação, essa mobilização da categoria, porque parece que tem certos setores da sociedade que só entendem o valor quando o trabalhador para, aí vê. Aí você vê os postos de gasolina, por exemplo, fazendo uma greve. A produção de... Tudo é essencial para a sociedade. Agora, nós não temos ainda uma organização para impor o direito e a vontade dos trabalhadores que constroem a riqueza. Mas essa é a nossa luta política, para construir uma hegemonia para enfrentar essa burguesia nacional e internacional, que oprime, que mata, que discrimina. E o retrocesso também, que é a eleição do Congresso Nacional. O Judiciário agora, o STF, liberou, né, Dani? Quer dizer, o pequeno porte da maconha. Mas você veja a nossa luta aqui para garantir a cannabis como medicação que dá o resultado. E aí os lobbies das indústrias farmacêuticas, tem bula que você lê, quando você vai ver as contraindicações, parece que é um atestado de óbito já. É tanta contraindicação que você diz, é terrível isso aí. Então, por isso que nós temos que estar unidos, temos que estar organizados e sempre vigilantes. Até porque, em tese, do ponto de vista da sociedade que vive, nós poderíamos dizer que os servidores aqui da Casa, da Assembleia e do Judiciário, em relação até aos outros poderes, são categorias, assim, que a gente bota entre aspas de privilegiadas, mas a gente sabe que não é. Estava vendo aqui um salário mínimo, segundo o Diese, para as condições mínimas, é R$6.000. O salário mínimo. Então, quem tem 12 mil a 12 mil é 2 salários mínimos. Por quê? Porque a tendência é nivelar pela miséria. Nós não podemos aceitar nivelar pela miséria. A gente quer começar com base, com piso de R$6.000. Esse seria o básico. Salário mínimo de R$6.000. E aí, 2, 3, 4. Aí você vai ver quem tem 3 salários mínimos aqui do Diese. 3 vezes 6, 18 mil. Já é uma parcela muito pequena. Então, há uma perspectiva de manter mais o desemprego, para baratear mais a mão de obra, de precarizar mais o trabalho. Nós tivemos uma derrota significativa com a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Você já tem tecnologia hoje, para quê? Para você trabalhar 1 hora por mês só, que você produz, mas, em compensação, as pessoas estão sendo obrigadas a ter 2, 3 empregos para poder ter uma renda mínima. Quem está fora do Legislativo e do Judiciário, normalmente, que é a grande maioria da população, dos nossos parentes, dos nossos irmãos. Então, por isso que a luta é muito grande, né? Eu acho que reforçar as nossas lutas que extrapolem a luta da categoria, porque são irmãos que estão ganhando salário mínimo, são pessoas que não estão tendo condição de absolutamente quase nada, é uma situação quase de miséria. Então, a luta é uma luta muito grande, muito difícil, mas nós não vamos cansar, não é isso, Dani? Não é isso, não vamos cansar. Inclusive eu fiz uma provocação lá, o presidente, porque eu normalmente falo muito na tribuna, e hoje ele me chamou para falar, aí eu estava falando com o Dani, né? Aí eu disse, vou falar não, porque eu estou falando com a futura prefeita. Rapaz. Gente, boa tarde, aí estamos com vocês na luta, viu? Sucesso aí.
Vocês vão... Posso me retirar? Pode. Sim. Sim. Sim, mas só para finalizar, eu aproveitando a audiência que eu tive com o presidente da casa, aí eu aproveitei e falei sobre o projeto de vocês. Ele assegurou que não tem problema nenhum do projeto não tramitar e não ser votado, etc, etc. Ele foi muito claro, porque foi uma das perguntas que eu perguntei a ele sobre o projeto, entendeu? Então, eu acho que nós estamos tranquilos que o projeto não será votado e acho que ele não tem interesse pela reação que vocês tiveram. Eu acho que foi muito mais isso, tá certo? Então, uma salva de palmas para vocês aí na Fruto de articulação política do Sindicato de PR. A gente está recebendo parecer sobre o projeto e, na sequência, eu gostaria de agradecer o deputado João Paulo por nunca se furtar da luta, vir aqui também trazer algumas palavras para nós. Na sequência, já dando continuidade da nossa cerimônia, já passo a palavra para proferir o seu discurso para Giuseppe, o diretor do Sindijude. Tchau, gente. Tchau, gente. Cheiro, vice. Amanhã eu vou lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Olha, tá animado, gostei do boa tarde. Agradecer mais uma vez a iniciativa de Dani, a participação de João Paulo, nosso ex-prefeito. E queria começar aqui falando das duas colegas aqui, Nara e Luana, que vieram de Afogada da Engazeira. Eu já queria antecipar palmas para elas. Queria aqui também para a nossa coordenadora de raça e geneteria, Keila, que trouxe o filho aqui, que está dormindo ao lado dela, e que bom que ela acordou, para prestar atenção. E também aos colegas concursandos, que mesmo antes aqui já estão na luta, mesmo antes de entrar, e esperamos que quando entrar continuem na luta no meio TJPE. Isso tudo simbolizando, pessoal, que a vida da classe trabalhadora ela é difícil por si só. A história da classe trabalhadora é a história da derrota. Tem muita vitória nela, mas o empregador, o patrão, ele está sempre querendo piorar a nossa vida. Ele está sempre querendo baixar a nossa remuneração e aumentar a nossa intensidade de trabalho. E a luta da classe trabalhadora é justamente para evitar isso. O deputado João Paulo mencionou aí que a função dos servidores vai de atendimento a fazer sentença, etc, etc e etc. O etc não disse nada e disse tudo. Porque nós, os servidores, somos a única categoria dentro do Tribunal de Justiça que conhece o trabalho do começo ao fim. Sem mencionar a outra, mas eu garanto que ela desconhece. Do começo ao fim, só quem conhece somos nós. Só nós que conhecemos. Então, daí que veio a ideia. Peraí, por que fazer essa campanha? Porque a gente já está cansado de ser confundido com quem tem privilégio. Porque nós, enquanto classe trabalhadora, nós lutamos por direitos. E é bom frisar aqui, Dani, a diferença de direito e privilégio. O direito é algo que é para ser para todo mundo, o direito é algo que é para ser conquistado e o privilégio há de ser combatido. O privilégio, como, por exemplo, de receber auxílio paletó, de receber auxílio moradia através de uma liminar que durou anos, isso é para cair. Agora, férias, auxílio tecnologia, a equiparação do auxílio alimentação, uma nova mudança no reembolso de saúde, isso sim precisa ser conquistado urgentemente. Então, nós que cansamos de pensar que a gente tem 2 férias por ano, que esse privilégio também não é nosso, que quando sai na mídia, que a mídia tem uma mania de culpar os males do Brasil pelo serviço público, quando nós somos a solução, essa mesma mídia ela faz questão de confundir, de dizer que nós somos um bolo só, somos o bolo do judiciário. E nós estamos aqui para lembrar que não somos. E nós estamos aqui para lembrar que somos
a parte mais importante da categoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco e dos tribunais de justiça do país. Porque nós fazemos parte da federação, da FENAJUDE, temos aqui nossa Ana Carolina, coordenadora reeleita de Gênero, Raça e Etnia, também reeleita pela FENAJUDE, e lá a gente vê que os depoimentos são os mesmos. Isso não surpreende, porque é a luta da classe trabalhadora, é a luta de alguém querendo explorar outros alguéns. E nós, do TJPE, estamos no meio de uma reestruturação produtiva. Desde maio, Dani sabe, desde o dia 2 de maio, que teve uma implementação de uma superdiretoria em Pernambuco, que foi feita de uma forma, no mínimo, assodada, para não usar palavras mais específicas, no mínimo assodada, porque a gente tem a obrigação de falar sempre tangenciando a legalidade, né? Para que não sofram processos administrativos como já sofremos outrora. Tangenciando a normalidade, Dani, essa implementação da diretoria remota... Eita, rapaz, o jurídico ali ficou arrepiado. Essa diretoria remota, muitos problemas nos chegaram. Problemas em relação a, por exemplo, se cria uma nova gerência que não se sabe quais são as atribuições dos gerentes. Então, qual é a sua função? Não sei. O que tiver de serviço para fazer é seu. O que faz com que não exista limite para a responsabilidade do trabalho, também não existe limite para a responsabilidade das obrigações daquele servidor. O que faz com que um direito da gente tenha que ser aberto mão, que é o direito às 6 horas. Um direito que a gente lutou para manter ele na greve de 2011 e que a gente, enquanto sindicato, não vai abrir mão nunca. O direito, 6 horas é um direito. E deve ser paradigma para outras categorias, para dizer, vamos trabalhar 6. E com inteligência artificial aqui, feito falou, o deputado João Paulo, para a gente baixar para 4, para 3, para que a gente trabalhe para viver e não viva para trabalhar. Porque na lógica que a gente tem hoje em dia nesse tribunal, nessa nova lógica, já foi mencionado aqui também por Dani Portela, nós fomos transformados em números. Quando coloca a gente para bater meta, ninguém quer saber o que citar, quais são as estruturas que nós temos para bater a meta. Não tá. Só diz, bata a meta porque vocês já ganham demais. O ex-prefeito João Paulo aqui lembrou. Não, a maioria da sociedade é que ganha de menos. E que a gente não vai usar parâmetro de miséria. A gente luta aqui por dignidade. E diga-se de passagem, a dignidade, ela não só mora na remuneração. E sim, também passa por ela. Mas também mora em edital de remoção, que a gente nunca teve, que não custa nada para o tribunal. Porque, assim, um resquício da cultura da Casa Grande e Senzala no TJPE, assim, a esse resquício, porque a gente não existe uma regulamentação do teletrabalho razoável, uma regulamentação que não tenha um caráter precário, que diz que você pode perder a qualquer hora e faz com que vários colegas vivam morrendo de medo de perder. Existe, sim, uma cobrança desproporcional e uma forma assodada de se implementar essa nova lógica do trabalho, porque nós, enquanto servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco, queremos dar, sim, uma resposta para a sociedade. Nós não queremos ser tido como um poder que não faz o que é para se fazer. Nós queremos e somos e temos competência para isso. Só que o limite disso se chama saúde mental. A gente não vai trocar a nossa saúde mental em metas, porque nós não somos números. Assim como também números não são as pessoas que nós atendemos. Ali também se trata de pessoas, como bem lembrou também a deputada Dani, nessa nova reestruturação, a queixa do juizado especial, que era onde a população chegava diretamente, sem precisar pagar para advogado, a queixa foi fechada, se utilizando de um pressuposto de que todo mundo tem acesso a tecnologias e que não tem. E mesmo que tenha a tecnologia, muito provavelmente não vai saber requerer, porque o requerimento é jurídico. E aquelas pessoas que estavam lá para atender eram pessoas preparadas. E agora a própria população tem que saber por que
essa lógica da tecnologia parece que ela vem sempre para melhorar. Muito embora, historicamente, a gente sabe que ela vem sempre para piorar. E se quiser buscar um exemplo, não precisa nem ir longe. Um dia desse, a gente ligava para reclamar da TIM, da Oi, dessas colegas de ação na justiça. A gente ligava para elas e era atendido por pessoas. Hoje é por robô. Foram 500 mil empregos de teleatendimento. Um dia desse, a gente tinha, aqui em Recife, cobrador de ônibus. Não tem mais. Agora a gente chega no supermercado, tem muito caixa que não tem o caixa mais. Então a gente mesmo que paga. E quem é aqui vai dizer que fica convencido de que essas pessoas saíram desse emprego para um emprego melhor? Todo mundo sabe que sai para precarizar cada vez mais. Só que essa precarização, dentro do judiciário, a gente está aqui para dizer que a gente não admite, que a gente precisa ser valorizado, que precisa haver nomeação e que precisa cair disparidades injustificáveis. A gente está aqui, o deputado falou, a gente está aqui com uma consultoria jurídica de um parecer, obrigado, Mariana, de um parecer jurídico, lembrando que o projeto que está tramitando aqui é um projeto inconstitucional. É um projeto inconstitucional para que o tribunal tenha a prerrogativa de transformar cargo comissionado em função gratificada e vice-versa, através de resolução, quando a Constituição Federal diz que tem que ser através de projeto de lei. E a gente veio aqui para ajudar, porque ia pegar muito mal o tribunal apresentar um projeto inconstitucional, né? Um tribunal de justiça, eu acho que pegaria muito mal, e a gente também trouxe aqui esse parecer. Obrigado pela correção mais uma vez, Mariana. Aproveitando esse parecer para poder fazer essa correção. Então, para além disso, há desigualdades que precisam cair. A principal agora, para a gente, é o auxílio alimentação, que hoje tem uma disparidade de 47% totalmente injustificada. E que vejam, pela Constituição, que era para servir de base, pela Constituição não era nem para existir auxílio alimentação para aquela outra categoria. O auxílio alimentação era para existir para a nossa. Aí existe e ainda tem uma discrepância que ninguém aguenta mais. Isso também tem que cair, porque tem que se respeitar o limite da justiça, né? O limite da constitucionalidade, para não perder a própria razão de ser. Então, eu acho, Dani, que eu já estou aqui extrapolando o tempo, porque a pessoa se empolga, é tanta coisa para reclamar, né, que é a função do sindicalista. Quando é para elogiar, a gente elogia também. Mas é porque tem faltado material para a gente fazer isso. Aí a gente veio aqui falar porque a gente está num momento muito difícil no tribunal, que é um momento que, desde que eu entrei no tribunal em 2012, eu nunca vi a maior queixa da categoria ser condição de trabalho e não remuneração. Porque está gerando um adoecimento sério. Inclusive, a gente já oficiou o tribunal pedindo esses números e estão dificultando. A verdade é essa, não nos querem passar esse número do adoecimento mental relacionado ao trabalho. Só que a gente vai continuar tentando pautar isso de outras formas, porque também não dá mais para aguentar. Só que aí, Alcides, para não perder a prática, né? Para terminar, falar aqui dessa homenagem que eu fiz para o tribunal inverso, falando dessas desigualdades, né? Há quem diga que a arte é sem sentido na arena das lutas sindicais, mas esquecem que o artista é munido do poder de espalhar seus ideais. Só todo bucho se enche com comida, mas quem fala da dor de uma ferida com potência total é a poesia. Eu não me nego a usar esse instrumento, pois a arte pulsando aqui por dentro, só depois que boto para fora que alivia. Eu não sei por que é que se mantém injustiça na casa da justiça. Os de baixo com feira restritiva e os de cima podendo comer bem. De repente, a notícia do diário. Servidor do Poder Judiciário tem migalha no alimentação. Se a caneta se torna insensível, o respeito se torna invisível quando é fruto de uma imposição. Recebemos salários diferentes, mas auxílios têm outros fundamentos. Cada cargo descreve suas carreiras e os auxílios são fomes mais urgentes. Perseguimos somente a igualdade.
pois queremos ter mais dignidade nessa luta visando o coletivo. Nossas pautas não podem ser injustas quando há saldo real nas leis de custas e não vamos pedir retroativo. Muito obrigado, pessoal. Eu queria parabenizar pelas palavras e pelos versos, né? Quem gostou de Você Demorar foi Jorge, que deu tempo de mamar. Enfim, pedir licença para o bebê participar. E isso, inclusive, é uma luta que a gente tem que levar para os outros poderes, viu? Eu descobri, quando grávida de Jorge, que não tinha regulamentação de licença maternidade para as mulheres no parlamento. E aí eu levei um susto, porque eu descobri que a regulamentação para a licença maternidade no Parlamento Federal foi de novembro do ano passado. E várias casas legislativas não têm, né? Então, hoje, a gente já está numa luta para regulamentar essa lei. A gente conseguiu um parecer dessa casa. Jorge já chegou fazendo diferença. Também conseguimos um espaço de amamentação e lactação, né, filho? Fale. De amamentação e lactação, para que servidoras dessa casa, não só eu como deputada, bem como o público geral, pudesse utilizar para retirar o leite. E agora a gente está na luta por fraudário, porque aqui não tem fraudário, nem trocador, nem nos banheiros. Então, veja, é uma luta que a gente tem que... Veja, o poder, a casa legislativa, que cria as leis, né? O poder judiciário, que faz a aplicabilidade dessas leis. E a gente está aqui falando por direitos que são básicos, que são justos. E quando se fala de meta, não é que não se quer meta, não se quer metas injustas, né? Então, vamos agora para passo... quer não? Quer não? Salve, Jorge. Salve. Leva ele para... Jorge vai dar tchau, porque senão a gente não consegue continuar a cerimônia, né? Diga tchau. Saudades, saudades. Na verdade, a última etapa dessa cerimônia de voto de aplausos, lembrando que voto de aplausos é uma comenda, certo? É uma comenda, uma das formas de homenagear pessoas e categorias por lutas que são importantes para o Estado de Pernambuco. Isso é uma comenda que é dada por nós, pela Casa Legislativa, para os servidores e servidoras do Poder Judiciário. E eu ia pedir para a gente descer, a gente sempre faz a entrega desses votos aqui de baixo, né, que a gente possa descer, e lembrar que os aplausos, quando eu entregar, que a gente possa aplaudir, são aplausos que se estendam para vocês que estão aqui hoje representando essa categoria, que é uma categoria de muita luta. E acho que a fala de João Paulo, eu queria só concluir dizendo que a luta sindical ela tem se tornado um desafio desde o processo de redemocratização do país. Não por acaso, vários direitos ditos trabalhistas da classe trabalhadora, eles vêm sendo atacados e desmontados ao longo dos anos, em especial 6 anos, de 2016, ali depois do golpe que foi dado a Dilma e Temer e todo o governo Bolsonaro, a gente enfrentou um grande desmonte dos direitos coletivos das nossas categorias. Por isso, os sindicatos são justamente importantes de serem fortalecidos, porque é justamente nesse lugar que as nossas lutas se encontram e se organizam. E esses sindicatos, eles não são caixinhas. O Sindijude não é a caixinha do servidor judiciário. Faz parte de uma grande engrenagem de vários trabalhadores e trabalhadoras que se organizam para dizer: eu luto por justiça. Está aqui a nossa homenagem, o nosso voto de aplauso, a nossa placa, que vai ser recebido pelo presidente, mas que representa toda a categoria
daqui, desde a capital até o sertão, nesses 800 quilômetros que vai daqui até Petrolina, que está aqui representado por vocês nessa sala e nesse ato hoje. Então, nossos aplausos.